livro escondido da intuição, a chave da sabedoria que mora em você. Prólogo. O chamado da voz interior. Você não encontrou este livro por acaso. Muitos percorrem a vida inteira em meio ao barulho, acreditando que todas as respostas estão fora, mas poucos são chamados a abrir o portão silencioso que conduz à verdadeira sabedoria. Se você está com estas palavras diante de si, é porque algo dentro de você pediu, ainda que em silêncio, por esta revelação. Este livro ouviu. O universo respondeu. E agora não há retorno. Existe uma voz que nunca mente. Uma voz que não grita, não se impõe, mas que sussurra certezas quando tudo parece confuso. Ela já falou com você muitas vezes, no instante em que sentiu arrepios sem motivo, no momento em que sonhou algo que depois se cumpriu, no dia em que simplesmente sabia o que precisava fazer sem poder explicar como. Essa voz é a sua intuição, e ela é mais antiga do que você imagina. A ciência pode chamar de instinto, os mestres podem chamá-la de centelha divina, os povos ancestrais a viam como guia dos deuses, mas, em essência, ela é a ponte entre você e a fonte invisível de sabedoria que sustenta o universo. Quem aprende a ouvir a intuição jamais se perde, porque ela conhece o caminho antes mesmo de os olhos enxergarem. Este livro não é teoria, ele é ritual, é portal. Cada capítulo será como um espelho colocado diante de você, não para mostrar apenas o rosto, mas para revelar a alma. Você aprenderá a distinguir a voz da intuição do barulho da mente, a decifrar sinais ocultos, a limpar o canal interno para que a sabedoria possa fluir sem ruídos. E, acima de tudo, você aprenderá a confiar, porque a intuição não precisa de provas. Ela é a própria prova. Ao atravessar estas páginas, você não apenas estudará sobre intuição, você se tornará intuição. Suas escolhas mudarão, seus passos ganharão direção. Sua vida deixará de ser conduzida pelo medo e passará a ser guiada pela certeza silenciosa que habita dentro de você desde sempre. Seja bem-vindo ao livro escondido da intuição. Você não o encontrou. Foi ele quem encontrou você. Capítulo 1. O mistério da voz silenciosa. A maioria das pessoas acredita que intuição é apenas pressentimento. Um frio na barriga, um arrepio sem motivo, uma suspeita vaga que aparece em momentos de incerteza. Mas a intuição é muito mais do que isso. Ela não é acaso, não é superstição, não é adivinhação. Ela é a linguagem secreta da sua alma. É a sabedoria que já existe em você antes mesmo que a mente formule perguntas. A intuição é o fio invisível que conecta você ao todo, ao campo onde todas as respostas já estão presentes. Mas por que então, se todos a possuem, nem todos conseguem ouvi-la? Porque o barulho da mente e o peso do medo abafam sua voz. O medo é barulhento. Ele grita, acelera o coração, cria cenários de perigo. Ele sempre fala em urgência, em ameaça, em perda. O pensamento condicionado é repetitivo. Ele repete frases que você ouviu a vida inteira. Isso não é para você. Você não consegue. Vai dar errado. São vozes herdadas, memórias de outros, ecos do passado que se disfarçam de raciocínio. Já a intuição é o oposto. Ela é calma. Ela não pressiona, não repete, não ameaça. Ela apenas sabe. Essa é a diferença essencial. O medo fala com ansiedade, a mente fala com lógica aprendida, mas a intuição fala com certeza silenciosa. Ela não precisa explicar, não precisa provar. Você simplesmente sente. É por aqui. Essa é a marca da intuição verdadeira, serenidade absoluta em meio ao caos. E como ouvir essa voz quando tudo ao redor é ruído? O caminho é o silêncio. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno. Quando você cala o julgamento, quando suspende a pressa, quando decide apenas estar presente, a intuição se revela.
É como água cristalina escondida sob a superfície. Enquanto o rio está agitado, você não enxerga o fundo. Mas quando ele se acalma, a profundidade aparece. Assim é sua intuição. Sempre esteve ali, mas só se mostra quando a mente aquieta. Um exercício iniciático simples. Feche os olhos por alguns minutos. Respire fundo e pergunte a si mesmo algo pequeno, do cotidiano. Não force a resposta. Apenas escute. O medo vai gritar. A mente vai argumentar. Mas espere. Em algum momento, uma sensação sutil surgirá. Uma calma, um sim ou não silencioso, um brilho interno. Essa é a intuição. No começo, será como um sussurro. Com a prática, se tornará uma voz clara, impossível de ignorar. Entenda, a intuição não compete, não briga por espaço. Ela aguarda que você se volte a ela. E quando você aprende a reconhecer sua diferença em relação ao medo e ao pensamento condicionado, a vida começa a mudar. Você toma decisões mais rápidas, mais seguras, mais alinhadas, porque a intuição sempre aponta o caminho da verdade, mesmo quando a razão não entende. Este é o mistério da voz silenciosa. Ela é sutil, mas implacável. Não fala para convencer, fala porque sabe. E cabe a você escolher ouvir. Capítulo 2. O códice escondido da alma. A alma fala, mas não fala em palavras. Sua linguagem não é feita de frases lógicas, mas de sinais. Ela se comunica em símbolos, em presságios, em sensações que parecem pequenas demais para serem importantes, mas que carregam a sabedoria de universos inteiros. Esse é o códice escondido da alma, uma escrita invisível que só pode ser lida com o coração desperto. A intuição é essa escrita secreta. Ela aparece em formas sutis, no arrepio inesperado, no sonho que parece mais real que a própria vigília, na coincidência improvável que cruza o seu caminho no momento exato. O humano comum chama de acaso, o iniciado chama de mensagem, porque sabe que nada é acaso, que tudo é código, que a alma está sempre enviando sinais para guiar os passos no labirinto da vida. Os arrepios são uma das chaves mais simples desse códice. Quando você sente aquele frio na espinha sem motivo aparente, não é apenas reação do corpo. É o campo invisível tocando você. É sua alma dizendo, atenção. Pode ser alerta, pode ser confirmação. O segredo é ouvir o contexto. Se há medo por perto, o arrepio pode ser aviso. Se há paz ou decisão em jogo, o arrepio pode ser confirmação de que você está no caminho certo. O arrepio é a assinatura vibracional da intuição. Os sonhos são outra forma desse códice. Enquanto a mente dorme, a alma fala mais livremente. Muitas vezes, o que você vê em sonhos não são apenas imagens confusas, mas símbolos de mensagens profundas. Sonhar com água pode significar emoções pedindo atenção. Sonhar com voo pode representar expansão. Sonhar com pessoas que já partiram pode ser visita real em forma sutil. Os sonhos são páginas vivas do livro da alma, escritas em metáforas que precisam ser interpretadas não pela lógica, mas pela sensibilidade. E então vêm as sincronicidades, encontros improváveis, repetições insistentes, sinais que parecem perseguir você. Ver o mesmo número em lugares diferentes, ouvir a mesma frase de pessoas distintas, encontrar alguém justamente quando pensava nela. O acaso não é tão insistente assim. Essas sincronicidades são a caligrafia do universo respondendo ao que você vibra. Cada uma é lembrete. Você não está só. O caminho está sendo mostrado. Mas como interpretar esse códice? O segredo não está em decorar significados fixos, mas em cultivar presença. Para um, sonhar com o mar pode ser medo. Para outro, pode ser liberdade. Para um, ver um animal pode ser aviso. Para outro, pode ser bênção. A alma fala em linguagem íntima, personalizada. O dicionário está dentro de você.
A prática é observar, sentir e registrar. Quanto mais atenção você dá aos sinais, mais claro o códice se torna. Um exercício iniciático simples. Durante uma semana, anote em um caderno cada arrepio, cada sonho marcante, cada coincidência curiosa. Ao final, leia em silêncio e perceba os padrões. Você verá que nada foi aleatório. Havia uma linha secreta costurando os dias. Essa linha é sua alma escrevendo a história que a mente ainda não compreende. O códice da alma não pode ser forçado. Ele não grita, não se impõe. Ele sussurra, repete, insiste com delicadeza até que você perceba. O iniciado aprende a ler essas entrelinhas e, pouco a pouco, sua vida deixa de ser guiada apenas por escolhas lógicas e passa a ser conduzida pela linguagem secreta do espírito. Nesse ponto, não há mais acaso, há sinfonia. A intuição é, portanto, o livro secreto da sua própria alma. E cada sinal invisível é uma página que se revela. Quando você aprende a interpretar símbolos e mensagens sutis, percebe que sempre esteve sendo guiado. Você nunca caminhou só. Sempre houve uma bússola dentro de você esperando para ser lida. Capítulo 3. A pureza como antena. A intuição não precisa ser criada. Ela já existe em você, perfeita e disponível. Mas, assim como uma antena coberta de ferrugem não capta o sinal, sua intuição não pode se manifestar em plenitude quando o canal está bloqueado. O que bloqueia esse canal? Emoções densas, pensamentos repetitivos, crenças pesadas, mágoas não curadas. Cada ressentimento guardado, cada medo não enfrentado, cada culpa carregada é como uma camada de poeira que impede a luz de atravessar. A intuição é luz, emoções densas são névoa. A luz não deixa de existir, mas você não consegue vê-la com clareza. É por isso que muitas vezes a pessoa confunde intuição com medo, porque a mensagem vem distorcida pelo peso interno. Só quando há pureza é que a voz interior soa clara, firme, inconfundível. O corpo, o coração e a mente são os 3 pontos dessa antena receptiva. O corpo armazena memórias, tensões, traumas, dores que nunca foram liberadas. O coração guarda cicatrizes emocionais e, quando fechado pelo medo ou pela desconfiança, não consegue sentir a verdade. A mente que, por sua vez, repete padrões e programas antigos, funcionando como um filtro cheio de ruído. Se esses 3 não estão limpos, a intuição fala, mas você não escuta. É por isso que os mestres sempre associaram intuição à pureza. Não pureza moral, mas pureza vibracional. Uma mente em paz, um coração leve, um corpo cuidado. Esses são os canais de recepção. A intuição não vem de fora, ela emerge de dentro. Quanto mais limpo o canal, mais forte e cristalina ela se torna. Existem rituais para cultivar essa pureza. Ritual do corpo leve. A cada manhã, beba um copo de água em silêncio, como se estivesse lavando não apenas o corpo, mas também a energia. Depois, respire fundo 3 vezes e solte qualquer tensão. O corpo relaxado é antena aberta. Ritual do coração livre. Antes de dormir, perdoe. Não importa se alguém merece ou não. O perdão não é para o outro, é para você. Imagine cada mágoa sendo devolvida ao universo, como pedras pesadas que você larga pelo caminho. Um coração leve ouve melhor a intuição, ritual da mente clara. Escreva todos os dias em um papel os pensamentos que mais lhe pesam. Não analise, não julgue. Apenas escreva e depois rasgue. Esse ato simples descarrega ruídos e libera espaço mental. Esses 3 rituais, praticados com constância, limpam os canais. Aos poucos, você perceberá que a intuição já não precisa sussurrar. Ela começa a falar com força. Você sentirá respostas imediatas, clareza nas decisões, certeza serena em momentos de dúvida.
O iniciado compreende. A intuição não depende de esforço, depende de espaço. Ela não exige luta, apenas pureza. Assim como a antena não precisa inventar sinais, apenas captá-los. Você não precisa inventar a intuição, apenas permitir que ela se manifeste. Quando o corpo está cuidado, o coração está livre e a mente está clara. Você se torna antena viva. E nesse estado, a intuição deixa de ser exceção e passa a ser regra. Você não, às vezes, sente algo. Você vive em estado intuitivo. Capítulo 4. O Espelho dos Mestres. Ao longo da história, os maiores sábios não foram aqueles que seguiram apenas a lógica, mas aqueles que ousaram ouvir o que vinha de dentro, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. A intuição sempre foi a bússola dos visionários, dos profetas, dos líderes espirituais e até mesmo dos cientistas que mudaram paradigmas. Conta-se que Buda, antes de se iluminar, teve um momento de silêncio profundo, onde percebeu, não pela lógica, mas pela intuição, que o caminho não estava nos extremos de prazeres ou sofrimentos, mas no meio. Essa verdade, que jamais havia sido ensinada a ele, surgiu do silêncio interior e mudou o destino de milhões. Joana d'Arc, ainda adolescente, ouviu uma voz interna dizendo que deveria liderar seu povo. Nada, absolutamente nada, na lógica do seu tempo, sustentava isso. Mas ela acreditou na certeza silenciosa, e sua coragem tornou-se lenda. Mesmo na ciência, vemos o reflexo da intuição. Nikola Tesla afirmava que suas invenções não surgiam de cálculos racionais, mas de visões súbitas, como se o universo lhe entregasse imagens prontas. Albert Einstein dizia que a intuição era um presente sagrado, superior à mente racional, e que sua maior descoberta, a teoria da relatividade, nasceu de um lampejo intuitivo. Esses mestres são espelhos. Eles nos mostram que a intuição não é fragilidade, mas poder, que não é ilusão, mas bússola, que ela sempre guia para a verdade, mesmo quando a lógica grita o contrário. Porque a lógica é limitada ao que já existe, enquanto a intuição acessa o que ainda está por vir. E você, quantas vezes sua intuição já falou com você? Quantas vezes você soube de algo sem ter como explicar? Talvez tenha evitado um caminho e depois descobriu que havia perigo ali. Talvez tenha sentido de imediato que poderia confiar em alguém. E estava certo. Talvez tenha ouvido um sussurro interno dizendo, não vá, ou faça agora, e essa decisão tenha mudado tudo. Esses momentos não são acaso, são provas vivas de que a intuição sempre esteve com você. O problema é que, por medo ou descrença, muitos ignoram esses sinais. Mas quando você começa a reconhecer e registrar esses episódios, percebe um padrão. A intuição nunca mente. Ela sempre sabe. Exercício iniciático. Pegue um caderno e escreva 3 momentos em que sua intuição falou mais alto. Descreva o que sentiu, o que fez e qual foi o resultado. Ao escrever, você estará gravando no seu coração a memória de que a intuição é confiável. Esse exercício cria um espelho pessoal. Cada vez que duvidar, releia suas próprias histórias e lembre-se de que você já foi guiado antes e será guiado de novo. O espelho dos mestres mostra que você não precisa procurar fora o que já viveu dentro. Você já tem provas, já tem histórias, já tem intuição. O que falta não é sinal, é confiança. E quanto mais você confia, mais clara e poderosa essa voz se torna. Capítulo 5. Os 3 portais da intuição. A intuição não fala sempre da mesma forma. Ela se manifesta através de portais, que são como canais diferentes pelos quais a alma envia mensagens ao corpo, à mente e ao coração. Alguns percebem mais em um portal do que em outro, mas todos têm acesso aos 3.
Quanto mais consciente você se torna desses portais, mais clara e constante se torna a sua intuição. 1. O portal das sensações físicas. O corpo é a primeira e mais direta antena da intuição. Ele registra vibrações antes mesmo que a mente perceba. O arrepio repentino, o calafrio sem motivo, o peso no peito quando algo não está certo, ou a leveza imediata quando algo está alinhado, tudo isso são mensagens da intuição. Enquanto o medo aperta de forma ansiosa e descontrolada, a intuição se manifesta em sinais rápidos e específicos, como se dissesse, preste atenção agora. Esses sinais nunca são caóticos, mas claros. O corpo não mente. Como fortalecer? Pratique diariamente a atenção plena às sensações. Ao tomar uma decisão, observe. O corpo relaxa ou tensiona? Fica leve ou pesado? Essa observação constante treina você a distinguir medo, que paralisa todo o corpo, de intuição, que se manifesta em pontos específicos e depois cessa. 2. O portal das visões e imagens súbitas. O segundo portal é mais sutil e se manifesta na mente em forma de flashes, imagens repentinas, sonhos lúcidos ou até cenas que aparecem como se fossem lembranças do futuro. A intuição, nesse caso, não fala em palavras, mas em imagens simbólicas. Essas visões podem surgir em momentos de silêncio, em meditação, mas também em situações inesperadas. Um rosto que surge de repente, uma cena que se repete, um sonho que parece mais real do que a vigília. Muitas vezes, é assim que a alma entrega antecipações de algo que está por vir. Como fortalecer? Mantenha um diário de sonhos e flashes intuitivos. Sempre que uma imagem ou visão surgir, anote imediatamente, mesmo que pareça sem sentido. Com o tempo, padrões emergem. A escrita fortalece o portal, pois mostra à mente racional que esses sinais têm valor e merecem atenção. O portal das certezas silenciosas. O mais profundo de todos os portais é o da certeza silenciosa. É aquele momento em que você simplesmente sabe. Não há provas, não há explicações, não há lógica, apenas uma convicção serena que toma conta de você. Esse é o portal mais desafiador de confiar, porque o ego sempre pede evidências. Mas é também o mais poderoso, porque a intuição verdadeira nunca se contradiz. A certeza silenciosa não vem com ansiedade, não pressiona. Ela se manifesta como paz. Como se uma parte de você já tivesse visto o futuro e apenas trouxesse a resposta pronta. Como fortalecer? Pratique o silêncio iniciático. Todos os dias, dedique alguns minutos a ouvir sua respiração sem interferir. Nesse espaço, formule uma pergunta simples e apenas aguarde. Não busque resposta imediata. Se for intuição, a resposta virá como certeza calma, não como ansiedade, reconhecendo os 3 portais. Os 3 portais não competem entre si, eles se complementam. Em algumas situações, o corpo reage primeiro. Em outras, a mente mostra imagens. Em outras, a alma entrega certeza imediata. O iniciado aprende a unir os 3. Quando sensação, visão e certeza se alinham, não há dúvida. O caminho está revelado. Com prática, esses portais deixam de ser lampejos raros e passam a ser trilhas abertas. Você se torna canal consciente. Passa a perceber sinais em todos os lugares, a sonhar com clareza, a sentir no corpo o que a mente ainda não sabe. E, acima de tudo, aprende a confiar no silêncio sereno que sempre aponta para a verdade. Capítulo 6. A alquimia do silêncio. Se há um terreno fértil onde a intuição floresce, esse terreno é o silêncio. O humano comum foge dele porque teme encontrar-se consigo mesmo. Prefere o barulho, a distração, as vozes externas. Mas o iniciado aprende que o silêncio não é ausência, é presença. Não é vazio,
é plenitude. É no silêncio que a voz da alma, abafada pelos ruídos do mundo, finalmente pode ser ouvida. A intuição não grita. Ela não compete com o caos. Ela sussurra. Por isso, só quem se dispõe a calar o barulho externo e interno consegue ouvi-la em sua pureza. O silêncio é o laboratório da intuição. É nele que se destila a sabedoria, é nele que se transforma a dúvida em certeza, é nele que a alma revela sua linguagem secreta. O iniciado descobre cedo que o silêncio não é perda, mas ganho. Ele não rouba nada, ele entrega tudo. No silêncio, o coração desacelera, a mente se aquieta, o corpo relaxa e o canal da intuição se abre. É como se cada respiração removesse poeira. Cada instante de quietude polisse o espelho interno até que a voz da alma brilhe clara como cristal. Prática 1. Respiração da escuta. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente. Conte até 4 ao inspirar, até 4 ao expirar. A cada respiração, repita mentalmente: eu silencio para ouvir. Permaneça assim por alguns minutos. Você perceberá que os pensamentos começam a se acalmar. Nesse espaço, faça uma pergunta simples à sua alma e apenas espere. Não busque a resposta. Permita que ela chegue. Prática 2. O voto do silêncio breve. Escolha um período do seu dia, pode ser 15 minutos, em que não falará nada. Desligue o celular. Afaste distrações e apenas permaneça em silêncio, observando o ambiente e a si mesmo. Esse exercício, feito diariamente, cria um espaço sagrado onde a intuição encontra passagem para se manifestar. Prática 3. O silêncio da natureza. Sente-se diante de uma árvore, de um rio, do céu estrelado ou mesmo da luz da manhã. Não leve perguntas, apenas esteja presente. A natureza é a mestra do silêncio. Ela não precisa de palavras para ensinar. Seu simples estado de ser já desperta a voz interior em você. Nesse contato, mensagens sutis surgirão como ondas suaves, trazendo clareza e direção. O silêncio é o vazio fértil. Não é ausência de vida, mas o solo onde todas as possibilidades estão contidas. O mundo externo é como tempestade, confuso, barulhento, incessante. O silêncio é como lago sereno. Nele, o reflexo da verdade aparece sem distorção. A intuição é esse reflexo, e só pode ser vista quando as águas estão calmas. O iniciado aprende a amar o silêncio. Deixa de temê-lo. Deixa de fugir dele, passa a buscá-lo como quem busca alimento, porque descobre que é no silêncio que a alma fala, é no silêncio que os mestres sussurram, é no silêncio que o invisível se revela. A alquimia do silêncio é simples, mas poderosa. Ele transforma caos em ordem, dúvida em clareza, medo em confiança. Ele não traz a intuição. Ele revela que ela sempre esteve ali. O silêncio não cria a voz interior. Ele apenas abre espaço para que ela seja ouvida. Capítulo 7. O oráculo vivo. O ser humano sempre buscou oráculos externos, pedras sagradas, cartas, runas, sacerdotes que interpretavam mensagens divinas. Mas os iniciados sempre souberam que o verdadeiro oráculo não está fora, está dentro. Seu corpo, sua mente e sua alma formam o oráculo vivo, capaz de responder a qualquer pergunta, capaz de guiar cada decisão, capaz de mostrar o caminho mesmo na escuridão mais densa. Quando você entende que é oráculo, percebe que não precisa de mediadores entre você e a verdade. O corpo mostra sinais, a mente entrega imagens, o coração revela certezas. A intuição é o intérprete que une essas linguagens, transformando-as em bússola diária. A questão não é se você tem acesso à verdade, mas se você está disposto a confiar no que já sente. A intuição como bússola diária é simples. Ela guia nas pequenas e nas grandes coisas.
Desde a escolha do alimento até a escolha de um parceiro de vida, desde a decisão de aceitar um convite até a decisão de mudar de cidade. A lógica pode pesar prós e contras, mas a intuição já sabe. E quando você treina a ouvi-la, percebe que a vida flui com mais leveza, porque não caminha contra a corrente, caminha no fluxo certo. Exercício 1. A pergunta do corpo. Sempre que estiver diante de uma decisão, pergunte ao corpo: isso me expande ou me contrai? Se sentir leveza, abertura no peito, respiração mais fácil, é sim. Se sentir peso, nó no estômago, aperto na respiração, é não. O corpo nunca mente, porque ele é a primeira linha de comunicação da intuição. Exercício 2. O diário do oráculo. Anote diariamente pequenos sinais intuitivos. Sonhos, arrepios, frases que surgem do nada, imagens repentinas. No início, parecerão desconexos. Com o tempo, verá padrões se formando. O simples ato de registrar fortalece a confiança, porque prova a você mesmo que não foi imaginação. Exercício 3. A escolha intuitiva. Antes de tomar uma decisão, feche os olhos e visualize as duas opções. Observe qual delas traz calma e qual traz ansiedade. A calma silenciosa é o caminho da intuição. Esse treino ajuda a distinguir medo, que pressiona, de intuição, que acalma. Treinar a confiança nos sinais é como afiar uma espada. Quanto mais você pratica, mais certeira ela se torna. No início, a mente duvida, pede provas, tenta sabotar, mas com o tempo você perceberá que a intuição nunca erra. Ela pode não mostrar todo o caminho, mas mostra sempre o próximo passo. O iniciado, então, deixa de buscar respostas em cartas, estrelas ou profetas. Ele se torna o oráculo. Ele entende que o corpo é antena, a mente é tela, o coração é bússola. E a intuição é a voz que une tudo. Nesse estado, você não apenas consulta a intuição em momentos de dúvida, você vive guiado por ela. Transformar-se em oráculo vivo é despertar para a verdade de que a sabedoria não vem de fora. Ela já mora em você, sempre esteve aí, sempre falou. E agora, com prática e confiança, você está pronto para ouvi-la com clareza. Capítulo 8. A sabedoria do invisível. A intuição é o fio invisível que liga você ao todo. Ela é a ponte entre a consciência limitada do humano e a consciência infinita do universo. Enquanto a mente lógica só acessa o que já foi registrado, o que pode ser comparado e medido, a intuição mergulha no campo invisível onde todas as possibilidades já existem. Ali não há tempo, não há distância, não há barreiras. O que ainda não aconteceu já pode ser sentido. O que está longe já pode ser captado. O que a razão chama de impossível já está disponível. É por isso que tantas vezes a intuição revela informações que a mente jamais teria como descobrir. Como a mãe que acorda no meio da noite, sabendo que o filho está em perigo, mesmo a quilômetros de distância. Como o viajante que decide mudar de rota de última hora e evita um acidente fatal. Como o artista que sente dentro de si uma música pronta, que ele nunca ouviu antes, mas que desce inteira como se já existisse no éter. O campo universal é como uma biblioteca viva, infinita, onde todos os acontecimentos passados e futuros já estão escritos. A mente racional é capaz de folhear apenas algumas páginas, limitadas pelo que aprendeu. A intuição, porém, é a chave que abre estantes secretas. Ela acessa salas que a mente sequer sabe que existem. Histórias reais de intuição provam isso. Nikola Tesla dizia que via suas invenções prontas em visões internas, como se fossem reveladas a ele de uma fonte invisível. Muitas mães relatam que sabiam da gravidez antes mesmo de qualquer exame, porque o corpo e a alma falaram primeiro.
Viajantes contam que sentiram um mal-estar súbito e evitaram entrar em aviões que depois sofreram acidentes. Essas não são coincidências, são ecos do invisível, mensagens do campo universal entregues pela intuição. O iniciado entende, não há acaso, há comunicação. O universo está sempre em diálogo com você. A questão não é se a intuição fala, mas se você escuta. Quanto mais você se abre, mais sinais percebe. Quanto mais confia, mais claras se tornam as mensagens. E quanto mais prática, mais natural fica acessar informações que a mente jamais teria. Prática iniciática. Todas as manhãs, antes de pegar o celular, sente-se em silêncio e pergunte: o que o universo quer que eu saiba hoje? Não force respostas. Apenas escreva a primeira frase, sensação ou imagem que surgir. No começo, parecerá vaga. Com o tempo, perceberá que essas mensagens se alinham com os acontecimentos do dia. É assim que você começa a ler o invisível. A sabedoria da intuição é diferente de adivinhação. Ela não tenta prever por vaidade, ela se conecta por necessidade. Ela não serve para satisfazer curiosidade, mas para alinhar você ao fluxo da vida. Por isso, ela sempre guia para a verdade, não para qualquer verdade, mas para a verdade que você precisa no momento. O invisível é mais real do que aquilo que os olhos enxergam. E a intuição é a chave para acessar esse nível mais profundo da realidade. Quando você aceita viver guiado por ela, descobre que não existe incerteza, existe apenas confiança, porque já não é você sozinho tomando decisões. É o universo inteiro, através de você, mostrando o caminho. Capítulo 9. O alinhamento final. O verdadeiro poder da intuição não está em momentos isolados de lampejo, mas no estado contínuo de alinhamento que ela proporciona. Quando você aprende a ouvir a voz interior, não apenas evita erros ou encontra atalhos, você desperta para o seu propósito. A intuição não é só bússola para decisões diárias, é mapa do destino. Ela aponta para a estrada que sua alma escolheu antes mesmo de nascer, a rota invisível onde os dons se manifestam e onde as portas certas se abrem. Seguir a intuição é seguir o chamado do propósito. É por isso que quando você a ignora, sente vazio, peso, desconexão. Mas quando a segue, sente expansão, paz e força, mesmo diante de desafios. A intuição nunca guia para a zona de conforto, mas sempre guia para a zona de crescimento. Ela é a voz que sussurra: aqui está o caminho que foi feito para você. Esse caminho tem um segredo. Ele abre portas que jamais poderiam ser abertas pela força da lógica ou da insistência do ego. Quando você se alinha à intuição, pessoas surgem na hora certa. Oportunidades inesperadas aparecem, recursos que pareciam impossíveis se materializam. O que parecia difícil se torna natural, porque você não luta contra a corrente, você flui com ela. Esse estado de fluxo é a marca do iniciado. Já não é preciso buscar respostas em excesso, porque o silêncio interno responde. Já não é preciso pedir sinais desesperadamente, porque os sinais aparecem de forma clara e constante. Já não é preciso correr atrás da vida, porque a vida caminha ao seu lado. A intuição deixa de ser exceção e se torna estilo de vida. O iniciado entende que não precisa buscar fora o que já carrega dentro. Ele não corre em busca de profetas, não se perde em previsões, não deposita seu poder em mãos alheias. Ele descobre que já é canal vivo da sabedoria, que a centelha divina que fala através da intuição é a mesma que move estrelas, rios e destinos. E nesse reconhecimento, a vida deixa de ser confusão e se torna revelação constante. O alinhamento final é esse estado de confiança plena.
É viver sabendo que, mesmo sem enxergar todo o caminho, cada passo está sendo guiado. É sentir que o universo não está fora, mas dentro, vibrando em cada escolha, em cada decisão, em cada batida do coração. Nesse estado, não há medo do futuro, porque o futuro já está sendo tecido pelo fio invisível da intuição. Viver em alinhamento é viver desperto. É entender que cada respiração é sabedoria, cada silêncio é resposta, cada movimento é sagrado. É aceitar que você não é apenas um ser humano tentando sobreviver. Você é alma em expansão, guiada pela sabedoria que sempre esteve aí, esperando para ser ouvida. Epílogo: o retorno do guardião interior. Você chegou até aqui. E isso significa que já não é mais o mesmo que iniciou esta leitura. No começo, você era buscador, ansiava por respostas, questionava o invisível, esperava sinais. Agora, ao atravessar cada capítulo, compreendeu que não é apenas alguém que procura, é alguém que já encontrou. A intuição que parecia distante se revelou como uma presença constante, sempre sussurrando, sempre chamando. O buscador precisa olhar para fora, mas o guardião olha para dentro. O buscador suplica por sinais, mas o guardião confia no silêncio. O buscador teme se perder, mas o guardião sabe que já carrega o mapa. O guardião interior desperto é aquele que entendeu que a intuição não é um presente de poucos, mas um direito de todos, uma herança da alma que apenas precisava ser lembrada. Você agora é guardião, guardião da própria voz interna, guardião da clareza que nasce no silêncio, guardião da sabedoria que não se encontra em livros externos, mas no livro vivo da sua alma. Não há mais necessidade de correr atrás de mestres distantes, porque você descobriu que o mestre sempre esteve dentro de você. Viver guiado pela intuição é escolher não mais seguir as ilusões externas, mas a verdade interna. É decidir que, mesmo quando o mundo gritar, você saberá ouvir o sussurro que nunca falha. É caminhar com confiança, não porque vê todo o caminho, mas porque confia na luz que ilumina o próximo passo. O retorno do guardião interior é o início de uma nova vida. A partir daqui não há volta, porque você já provou da fonte e sabe onde encontrá-la. Já não é buscador em desespero, mas guardião em confiança. O mundo pode mudar, as vozes podem confundir, mas sua bússola estará sempre aí, clara, firme, silenciosa. E assim, este livro se encerra. Mas o verdadeiro livro começa agora. O livro que você escreverá com sua vida, guiado pela voz que ninguém mais pode ouvir por você. Que cada decisão seja tomada em alinhamento. Que cada passo seja guiado pela intuição. Que cada silêncio revele o que as palavras escondem. Você não precisa mais buscar, porque já encontrou. Você é o guardião. Sempre foi, sempre será.